Bueno, buen día a todos. Fernando Ferro acá. Hoy entrevistando a un amigo que sabe mucho más que yo. Em, Ah, sí, que no. Va, no va a hablar en un portuñol improvisado. Eh, Le pedí solamente que hable despacio, con eso va a ser suficiente para que entendamos lo que nos quiere explicar. Hoy nos va a presentar un programa que yo vi en sus comienzos, hace más de 10 años, y me sorprendió. Ahora lo ha terminado y algo muy interesante es que, perdonen que a veces me distraigo porque estoy dejando entrar a nuevos asistentes, les decía, me sorprendió mucho y ahora me sigue sorprendiendo cuando él me confirma de que lo está ofreciendo de manera gratuita. O sea, ustedes van a ver hoy cómo usar un programa al cual pueden acceder vía un navegador y acceder a todos sus recursos de forma gratuita. Entonces, él es ingeniero de Porto Alegre, se llama Isaac Newton, ilustre nombre ese, y acá simplemente les quería mostrar que a partir de este video, esos poquitos segundos que vieron recién en pantalla, que ahora se van a repetir, él me dio todas estas planillas que ven hechas en Excel, que muestran el centro de gravedad de una persona caminando que fue víctima de un atropello. Con esa trayectoria en planta de la víctima, que es esta persona que se ve por acá caminando, reconstruimos juntos en esta videoanimación el accidente en donde a mí me dio el gusto de conocerlo. Tratábamos de hacer cuentas recién, calculamos que fue hace más de 10 años. Fíjense el punto de vista tan desfavorable. Esta es una ventana de ese programa que él estaba desarrollando en su momento y a partir de estas líneas de fuga, él logró reconstruir con mucha precisión la trayectoria de la vida. Bueno, ahora vamos a ver eh, justamente qué es lo que él nos puede mostrar. Para eso entonces voy a cambiar de pantalla, perdón, voy a dejar de uhum. compartir mi pantalla y por favor, Isaac, entonces creo que para que tú puedas compartir, yo tengo que habilitar algo que no sé muy bien Perfeito. qué es. Dame un momento y lo resuelvo. Eh, Tengo otra vez gente en sala de espera. Yo estoy dejando de compartir. Bueno, acá lo ven a Isaac Newton, que mientras Perfeito. tanto vas a intentar compartir tu pantalla. Yo estoy Vamos tentar confirmando que aqui. está grabando. Ok, acho que Ahí está. estou Vamos compartilhando bien. aqui. Sí. É Y possível? yo voy a darle admisión a algunas personas más aquí. Ok. Não sei se é Bueno, possível ver a minha tela. estamos viendo tu pantalla, sí. Perfeito. Bueno, ya Perfeito. está todo Bom, listo. então, muito obrigado aí pelo convite. Eu gostaria de agradecer o amigo de muitos anos já, Fernando Ferro, e agradecer também pelas palavras. E hoje eu gostaria de apresentar esse software, né? Ele está disponível gratuito, e é um trabalho, como o Fernando já comentou, de alguns anos. Então, vou começar essa apresentação breve, né, por um breve histórico aí de como surgiu essa, essa ideia. Então, aqui eu tenho uma tela, tá? Esse software, ele foi desenvolvido já há alguns anos
Em sua primeira versão, era um software em Visual Basic, e ele tinha já algumas, além dos módulos específicos para trânsito, ele já tinha algumas ferramentas aí de fotogrametria, né? Então, já desde o início, já comecei a trabalhar com razão cruzada, calibração de câmera, homografia, entre outras coisas, né? Então, aqui tem uma tela inicial, né? Uma tela do software quando ele começou a ser desenvolvido há algum tempo atrás, né? Depois, né, futuramente, esse software em Visual Studio, né, ainda em Visual Basic, ele já tinha aí várias ferramentas de análise, tanto para trânsito, né, como medição de altura, análise de imagens, né, tem algumas ferramentas de processamento de imagem, melhoramento de imagem, e todos os módulos básicos ali de trânsito que acabaram em se transformar no software CRC, né, que eu chamei depois de CRC. Então, esse aqui tem uma tela inicial, né? O software, como ele é um software de fotogrametria, ele tem várias ferramentas aí de fotogrametria, como a calibração de câmera. Calibra, calibração de câmera, eu posso salientar que ele faz o cálculo das matrizes de projeção, matriz de parâmetros intrínsecos e parâmetros extrínsecos da câmera. Ele faz aí medições por homografia, retificação de imagem, medição estéreo, quando tem mais de uma imagem, medição por pontos de fuga, e aí dá para trabalhar com 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga, né? Cálculo de ângulos de Euler, por exemplo, para veículos, né? Então é possível acompanhar a trajetória do veículo e fazer medições, né, em tempo real de deslocamento linear e angular. Estamos trabalhando, não está totalmente desenvolvido, um simulador 2D baseado em filtro de Kalman. Isso deve estar presente nas versões também do CRC. E fluxo óptico, ele tem uma ferramenta que converte vistas bidimensionais 2D para 3D, e entre outras, né? Então, tem várias outras rotinas já desenvolvidas nesse software. Com isso, né? Aqui tem um rascunho, né? Dessa versão em Visual Basic, né? Dessa versão em Visual Basic, aqui tem um módulo de trânsito, onde praticamente todas essas rotinas que estão presentes aí no CRC, elas vieram daí. Elas vieram desse software em Visual Basic. Aqui tem uma tela de rascunho, né? E a partir dessa versão em Visual Basic, a gente converteu para web, né? Claro, usando linguagem web, né? JavaScript, Node, e se transformou no software CRC. Bom, o software, tá? Como foi falado, ele é bem intuitivo, né? Ele é intuitivo, tem manual, mas é possível utilizar apenas com conhecimentos básicos ali do que é o evento, um atropelamento, uma colisão, uma deformação. Então, com apenas conhecimentos básicos aí de reconstrução de acidentes, é possível utilizar, né, consultando ali o software, já é possível usar. De toda forma, nós estamos preparando, né, manuais, videotutoriais, a partir de vídeos, né? Então, uma série de aulas aí de como usar cada um dos módulos, né? O que tem de teoria por trás, né? As equações, tudo bem explicado através de vídeos, né? E o melhor, né? Ele é gratuito, né? Então, a gente optou por disponibilizar a versão do CRC, basta fazer um pequeno, breve registro ali e já ganhar uma senha e sair utilizando.
né, através do link mostrado. Essa é a tela inicial, né, e a partir daí a gente consegue entrar em qualquer um dos módulos de cálculo. O software ele não captura qualquer informação, né? Então tem um módulo de análise de imagem que eu vou mostrar em seguida. Esse software ele não fica com nenhuma informação do usuário, né? Apenas ele processa os dados de entrada, ele manda para o servidor tem as rotinas de cálculo, ele calcula e manda a resposta de volta. Então ele não guarda, ele não fica com nenhuma informação que pode ser sigilosa, ela pode não pode estar envolvendo aí alguma processo judicial ou inquérito policial, ele não vai ficar com nenhuma informação, né? Ele apenas processa e retorna o resultado. Bom, um dos conceitos que é utilizado aí em dois módulos aí, que é a evitabilidade do acidente, né? Ele trata aí de conceitos bem característicos aí de acidente de trânsito, né? Que é o tempo psicotécnico, né? O tempo de percepção e reação, né? E distâncias de frenagem até a colisão ou atropelamento. O software trabalha com isso, com esses conceitos, né? Ele calcula a distância retroagida. Se eu estiver falando rápido, por favor, Fernando, se tiver difícil de entender, eu sei que eu peço Não, não, desculpa. não, eu acho que dá tudo certo qualquer coisa. Sim, se alguma coisa não se compreende em espanhol, eu vou passar a tradução, mas até agora eu acho que vai tudo certo. Certo, perfeito. Então, nesse aspecto, o software ele processa essas informações e ele te dá uma análise do que foi o evento, né? Com base nas informações coletadas, né? Ele vai processar e vai indicar ali a possível causa, por exemplo, de um atropelamento, né? Se foi o excesso de velocidade ou se foi a entrada repentina na via pelo pedestre. Então, são conceitos que são tratados aí. O software tem uma interface bastante amigável, então é em forma de formulário, né? Então ele faz essa coleta de dados ali através de formulário, ele processa, na maioria dos módulos, ele processa essa informação e ele apresenta o resultado da maneira mais científica, né, possível para a apresentação num relatório técnico. Então, por exemplo, em vez de colocar um valor com 10 casas decimais, a gente vai ter um valor normalmente com uma ou duas casas decimais, dois algarismos significativos, em geral, ou um, dependendo da situação, e ele traz isso aí, né? Ele faz, então, uma simulação de Monte Carlo, com as incertezas informadas, e ele já te dá um resultado com as incertezas e unidades necessárias para compor o relatório técnico. Em alguns módulos também é feita uma análise de sensibilidade, ou seja, é possível verificar qual ou quais incertezas estão implicando no resultado final, e aí é possível fazer melhorias nessas medições, nessas informações, para ter resultados com uma menor incerteza, né? São diversos módulos aí, já nessa versão tem 19 módulos, cada módulo específico para um tipo de evento, né? Então, atropelamentos, motocicleta, né? Acidente com motocicleta, colisões, diversos tipos de colisões aí podem ser analisadas, né? E outros parâmetros aí automotivos que podem ser úteis para o caso de uma investigação de trânsito, né? Como, por exemplo, aqui, né, o cálculo do raio crítico de guinada, de derrapagem, né? Então, essa análise é feita e a gente tem ali a possibilidade aí de utilizar informações da maneira mais
correta cientificamente falando, né? Então, todo esse cuidado é tomado, né? Então, para desenvolver o software, né? Não sei se dá para ver. Então, a gente usou literatura, né? A literatura encontrada aí na científica, né? Centenas de artigos foram utilizados, né? E livros como esses aqui, né? Que podem, que trazem as equações, né? E físicas aí, modelos físicos aí utilizados aí nas reconstruções de acidentes de trânsito. Então, o software é totalmente baseado em conhecimentos científicos já bem estabelecidos aí na literatura disponível, né? Então, traz os resultados de forma bem completas aí, dependendo do módulo. Bom, a minha apresentação de hoje, tá? Não é a ideia hoje apresentar todos os módulos, um a um, porque aí a gente teria que ter aí talvez uma tarde inteira aí só para mostrar cada um dos módulos e suas características, né? Mas eu vou hoje me deter, né, ao módulo de imagem do software, que é o módulo da razão cruzada. A razão cruzada, tá, é uma técnica também já bem estabelecida, tá? E é possível, a partir de pontos colineares, né, é possível estimar, então, com um grau de confiança bem elevado, velocidade de veículos. Veja, esse software, tá, eu já venho utilizando ele em laudos técnicos aí há alguns anos. E todos os resultados já foram confirmados, né? Inclusive com equipamentos, né? Por exemplo, com EDR, né? Com extração de dados ali de colisão do veículo, de módulos de airbag do veículo, e já confirmamos resultados aí com o mesmo grau de incerteza, né? Então, os resultados são muito confiáveis, né? Claro, dependendo aí dos dados de entradas que a gente tem, né? Então, se a gente tiver uma imagem razoavelmente boa, é possível estimar velocidades com esse módulo com um grau de exatidão, de certeza compatível aí com outros métodos. Então, eu vou explicar de maneira sucinta aqui a razão cruzada. Tá? A razão cruzada interessa muito ao especialista de trânsito nos dias atuais, porque hoje praticamente todos os acidentes em vias urbanas são registrados por câmera. Então, provavelmente vai ter uma câmera em algum lugar que vai capturar esse acidente. E isso pode facilitar de maneira assim fundamental, né, as análises aí em acidentes de diversos tipos, né? E a razão cruzada ela tem muitas vantagens, né? Por quê? Porque a gente tendo 4 pontos colineares, né? Essa razão ela não vai variar com a projeção, ou seja, com a perspectiva. Ela relaciona o mundo real com a imagem que a gente tem, tá? E a gente pode trabalhar com a razão, claro, o software trabalha com um tipo de permutação ali dos pontos, mas é possível gerar outros tipos de permutação ali e obter um parâmetro constante, né, uma constante de razão cruzada para cada situação, né? Para o trânsito, a razão escolhida ali, como vai ser mostrada ali, né, ela consegue ser utilizada ali de maneira bem apropriada ali para o caso de acidente de trânsito, né? Então, ela é baseada ali na obtenção de 4 pontos colineares, né? Então, esses pontos eles têm que estar na mesma linha, né? Na imagem visualizada. E aqui nós temos uma
obtenção de uma constante K, né, de razão cruzada, através dos vários segmentos ali, né? Quando eu digo AC, seria o comprimento, né, do segmento de A até C, e assim por diante. Então, essa razão aqui, né, como foi escrita, AC por AD vezes BD por BC, isso aqui é constante, independente da visualização. Se em perspectiva, se uma vista lateral. Então, se a gente consegue obter esses 4 pontos na imagem, a gente consegue determinar essa constante K e consegue, a partir daí, estimar a distância percorrida pelo veículo. A razão cruzada, né, na verdade, né, na primeira versão do software, a gente utilizou a técnica da razão cruzada para outro tipo de medição, que era a medição da altura do indivíduo, da altura de indivíduos, né? Então, também é possível utilizar, né, a razão cruzada para obter altura, tá? Então, aqui, se nós temos, por exemplo, aqui nesse exemplo, 2 pontos de fuga, né? A gente tem 2 pontos de fuga e a gente tem esses pontos de fuga são pontos onde as linhas paralelas vão se encontrar, né? Então, aqui nós temos 2 pontos de fuga, nós temos uma linha de fuga e a gente consegue obter, então, a partir de 2 referências conhecidas no terreno, a gente consegue obter a altura do indivíduo, né? Se a gente tem o terceiro ponto de fuga, que seria aqui embaixo, né, pelas linhas verticais, se a gente tem o terceiro ponto de fuga, a gente precisa apenas de uma referência no terreno. Essa equação eu não coloquei aqui, tá? O software Newton Photo, que utiliza fotogrametria, ele faz essas medições também, tá? Então, ele é utilizado para medição de altura. Aqui, nós vamos estar trabalhando apenas com a parte de medição de distância de veículo, né? Então, nessa distância de veículo, o que interessa, por exemplo, pode ser a distância conhecida aqui, que seria o chamado entre-eixo do veículo, né? Então, ou wheelbase, né, no termo em inglês, né, seria a distância conhecida. Claro, poderia pegar uma outra referência, se a gente tiver abertura de vidro, etc., para trabalhar com esses 4 pontos colineares. Então, utilizando as equações básicas aqui, né, é feita uma adequação aqui nas equações aqui para que a gente consiga estimar a distância desconhecida, que seria BC. Então, utilizando esse conjunto de equações aqui, a gente consegue determinar a distância BC, e conhecendo a distância BC, a gente pode conhecer a distância AC, que seria a distância percorrida pelo veículo. Então, essa é a técnica da razão cruzada, né? É um dos módulos ali do software, né? E a vantagem do software é que ele já traz tudo bem esmiuçado ali, já de forma até de relatório, que pode ser copiado e colado por um relatório técnico e bem apresentado e respaldado ali em imagens, figuras interessantes para compor um laudo técnico. Bom, nós já estamos trabalhando, tá, em melhorias no software. Nós estamos ampliando aqui a capacidade do software. Então, nas próximas versões, tá, nós já temos alguns módulos já novos, já desenvolvidos, e estamos trabalhando em outros, né? Por exemplo, nós já identificamos um evento, uma evitabilidade 3 ali, que vai compor, né? Já tem 2 módulos de evitabilidade, e nós identificamos uma terceira possibilidade ali, de módulo de evitabilidade, de estudo de evitabilidade, que vai estar sendo implementado já para a próxima versão. Também vai ter a possibilidade de trabalhar com imagens de drones, né? Como essa que tem aqui, tá? Então, nesse acidente aqui atendido por nós, né, eram 5 veículos envolvidos e algumas medições foram obtidas posteriormente por drone, permitindo aí estimar a velocidade dos veículos nos momentos da colisão.
né? Então, com esse módulo de drone, a gente vai colocar diversas ferramentas de medição em imagens, né? Um módulo de velocidade de danos também vai estar sendo desenvolvido. Módulo para tempo básico. Tempo básico é usado nos estudos de evitabilidade, tá? Então, vai ter uma ferramentinha específica para a estimativa do tempo básico ali nesses estudos de evitabilidade. A análise de disco tacógrafo também vai ser implementada nessa próxima versão. Um módulo específico para propagação de incertezas, né? Então, vai ampliar aí as capacidades, né, de estudo do software como um todo. Um segundo módulo de mais avançado aí de velocidade de deformação, aqui eu chamei de velocidade de deformação 2, então ampliando aqui as possibilidades. Um módulo para análise de EDR, então algumas informações de EDR, né, que são as informações na caixa preta, digamos assim, dos veículos, né, elas vêm em formatos que às vezes não são muito inteligíveis, né, como por exemplo o delta V, né, o delta V ou o delta de aceleração, né, e essas informações são de difícil interpretação. Nós estamos montando esse software, esse módulo, que vai permitir interpretar colisões aí com 2 ou mais veículos de maneira bem amigável. Já estamos implementando as rotinas de correção de distorção de lente e sobreposição de quadros para o módulo de razão cruzada, né? Então, nas próximas versões, não vai ser necessário utilizar um segundo software para fazer essa sobreposição e utilizar o método da razão cruzada, né? Vamos acrescentar também a rotina de retificação de imagem, que até eu convido para visitar ali o Instagram e verificar as possibilidades de utilização dessa metodologia em cálculo de velocidade por imagem, né? Isso vai estar presente também em versões futuras aí do CRC também. Estudo de campo de visão, um módulo. Desculpa, qual é o Instagram? Deixa eu ver aqui. É o seu ou outro? Não, é o que tu já tem ali. Ah, porque eu tenho um. Silbertech Forense. Silbertech Ah, Forense. ok, ok. Eu vou Silbertech escrever, não Forense. tem problema. Certo. Obrigado. Um módulo para inspeção veicular, né? Então, para facilitar ali a criação de relatórios de inspeção veicular, né? De danos veiculares, né? Vamos acrescentar também agora, na próxima versão, mais modelos de atropelamento, né? Então, tem uma série de outros modelos também encontrados na literatura que nós vamos disponibilizar, juntamente com um manual específico para cada um dos modelos físicos, né? Estamos acrescentando mais tabelas também, né? E estamos melhorando também a apresentação dos resultados, como a introdução de novos gráficos, como esse que está aqui embaixo, né? Esses gráficos, eles vão melhorar aí a interpretação dos resultados, né? E ampliar aí a capacidade de análise aí oferecida pelo software. Então, são melhorias e são inovações que nós já estamos trabalhando nisso, que devem compor aí o CRC em novas versões, né? É isso aí. Então, eu tenho aqui um contato e eu vou passar agora a uma demonstração do módulo de... Eu não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida já nessa primeira parte aí. Tudo podemos seguir adiante, o que acha, É Fernando? duas perguntas. Você falou Certo. de leitura de EDR, Sim. EDR, sim. É leitura direta do módulo ou tem que Não, exportar o arquivo? exportar. Ele vai, na Ah, verdade, trabalhar com um arquivo exportado. tá.
em tá? O todos os equipamento, formatos que esses arquivos têm, né? isso, Mas tem que exportar do módulo e importar no teu software. É assim? isso, isso, exatamente. Então, a E leitura, mais, fala, fala. a leitura é feita, então, pelo equipamento, né? Pelo Bosch ou outra marca, e aí, dependendo do formato, a interpretação desses resultados. Tá. E no módulo da ração cruzada, você falou que podia adicionar outra escala Isso. para dar mais informação. Mas essa escala tem que ser colineal também? Por Essa exemplo, a janela do carro que você mostrou, apresentou, essa sim, janela tem uma medida que pode ser adicionada para o cálculo, exatamente, exatamente, é. Eu mas vou, essa. eu vou comentar agora. Eu vou mostrar o Ah, módulo e a gente pode estar comentando essa tua pergunta diretamente ali, ok. certo? Então eu vou interromper aqui a apresentação nesse momento e vou trazer um caso aqui. Vou trazer um caso, é um vídeo, tá? Deixa eu rapidinho, deixa eu abrir esse vídeo aqui. Tá boa essa visualização ali? Deixa eu adiantar aqui. E o interesse nessa análise aqui é a velocidade da motocicleta que vai, acho que eu adiantei muito, ali. Essa motocicleta aqui, que é a motocicleta de interesse aqui, que seria o veículo questionado. Então, vou mostrar aqui como a gente poderia estar utilizando o software para determinar essa velocidade, né? Ok. Bom, a princípio, né, aqui se eu olhar as propriedades do vídeo, isso aqui é interessante, né? Esse vídeo aqui, ele tem aqui largura de quadro, 848, altura de quadro, e a taxa de quadros aqui, taxa de quadro 29,97, tá? Esse é um detalhe que eu vou comentar mais, tá? No vídeo tutorial do módulo específico, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre como remover, por exemplo, quadros fantasmas, como fazer correção de distorção de lente, como preparar exatamente a imagem para essa análise. Hoje eu não vou falar tanto sobre isso. Eu vou apenas mostrar o módulo e vou mostrar conceitos iniciais ali para que a gente, ou informações iniciais para que a gente possa utilizar o módulo e obter uma velocidade, certo? Então, para fazer isso, tá? Eu vou utilizar um outro software aqui. Atualmente, né, vou abrir aqui o vídeo aqui, ó, nesse software. Esse software é o VirtualDub, tá? Ele é o VirtualDub. Então, aqui no VirtualDub, tá? A gente consegue passar quadro a quadro aqui do vídeo e a gente consegue, por exemplo, congelar. Aqui está a moto. Então, aqui a gente consegue congelar e passar quadro a quadro aqui o veículo de interesse, ok? Então, esse seria o veículo de interesse. E a partir daí, eu posso escolher, por exemplo, dois quadros. Detalhe, o veículo ele tem que estar em uma trajetória linear, né? Então, para a gente conseguir os pontos colineares, esse veículo ele tem que estar desenhando, né, traçando uma trajetória, utilizando uma trajetória linear também. Aqui no VirtualDub, tá? Não, veja,
Não estou falando de vídeos com problemas, vídeos com quadros fantasmas, né, ou taxa variável. Vamos supor que esse vídeo aqui, ele tem uma taxa estável, né, uma taxa estável. Existem vídeos com problemas, tem vídeos que têm taxas variáveis, e aí são outros problemas que eu não vou tratar nessa apresentação aqui. Tá? Nessa apresentação aqui seria a utilização básica ali do software. Então, para fazer a extração do quadro, veja, eu posso extrair o quadro diretamente daqui. Né? Então, tem um comandinho aqui, que é o Ctrl 1 ou Ctrl 2. Né? No caso aqui, eu vou pegar... Veja que eu tenho aqui duas janelinhas, né, que esse software abre. Aqui eu posso aplicar filtros e visualizar como é que fica na segunda janela, na janela da direita. Eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso. Esse vídeo também apresenta alguma distorção de lente. Dá para ver aqui que as linhas ficam tortas aqui, tá? Então, ela apresenta alguma distorção de lente que é mais pronunciada nas bordas aqui, em geral. Né? Então, essa distorção do tipo barril, elas são acentuadas nas bordas do vídeo. Em alguns casos, isso precisa ser eliminado, precisa ser minimizado. Então, hoje eu não vou falar sobre isso, né? Mas nós já estamos colocando, na próxima versão, ferramentas para tanto extrair os quadros, né, como para corrigir distorções de lente. Tá? Então, isso eu não vou fazer hoje. O que eu estou preocupado hoje? Em como extrair os quadros, como fazer a sobreposição e como utilizar essa imagem no software. Tá? Então, para isso, eu vou extrair esse primeiro quadro aqui. Ó. Eu vou guardar aqui algumas informações. Por exemplo, aqui, o número desse quadro aqui, eu posso pegar também pelo tempo, né, de vídeo, tá? Mas o número do quadro é 18, não sei se dá para ver aqui, ó, 1843, 1843, né? Vou anotar isso aqui. Vou pegar algumas informações básicas aqui. Então, a taxa de quadros. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Eu não sou muito bom nesse. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Formatar fonte. Não melhorou muito, mas já dá para enxergar aqui. Então, aqui eu tenho o número de quadros, que é 2997. O frame inicial. 1843. Tá? E agora eu vou escolher. Tá? Bom, esse quadro inicial aqui, eu vou passar ele para um outro software aqui. É o ImageJ. Tá? ImageJ, eu tenho alguns tutoriais também que eu vou disponibilizar sobre o uso do ImageJ. Né? Então, poderia ser outro, tá? Aqui eu tenho dois softwares que podem fazer a mesma coisa. Posso copiar o software, posso copiar a imagem aqui para esse outro software, ou também aqui para o ImageJ, tanto faz. Ó, vou fazer um paste, e aqui ele está disponível no ImageJ. Vou voltar aqui para o VirtualDub, e vou andar mais adiante, e vou pegar um outro quadro. Por exemplo, esse aqui é o quadro de 1850, tá? Vou copiar também. Vou passar para o ImageJ. Veja aqui, tá? Então, eu tenho os dois quadros aqui no ImageJ. Deixa eu salvar essa informação. O frame final. Frame final. E falta uma informação, tá? Que é a distância entre eixos do veículo. Que é a distância, né,
de uma roda, né, do centro de uma roda até o centro da próxima roda. Bom, veja, se eu tivesse, por exemplo, o comprimento total né, do pneu até o último, do pneu de trás até o pneu dianteiro, também poderia usar, é isso que eu tinha comentado. Então, basta que eu tenha uma distância de referência dos pontos colineares, né? Certo? Então, bom, para fazer essa sobreposição, né, eu vou fazer de duas maneiras aqui. Eu vou fazer, posso fazer usando qualquer software que eu tenha que faça isso, né? Então, veja que eu tenho esse software, o Paint Shop Pro. É uma versão antiga do Photoshop, né? Que eu já tenho há muito tempo e eu não vi necessidade de ter uma versão nova. Então, eu tenho esse software aqui, e nesse software aqui, ó, eu consigo fazer aqui, ó, aritmética de quadros, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a média de quadros, né? Ó, onde eu consigo aqui fazer a sobreposição das imagens, tá? Então, eu consigo fazer por aqui, ou eu posso fazer direto aqui no ImageJ. No ImageJ, eu posso fazer simplesmente um Ctrl+C e um Ctrl+V na outra imagem, né? Deixa eu melhorar aqui. Tem a opção aqui de Paste Control, onde eu posso, por exemplo, fazer aritmética, né? Somar, multiplicar, OR, AND, né? Vamos colocar aqui Blend. Ó. Então, posso fazer aqui um Blend aqui, ó, certo? E eu posso salvar essa imagem, tá? Deixa eu salvar ela aqui, ó. Posso salvar como JPEG, vamos deixar com esse nome aqui. Ó. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Para facilitar a visualização, eu vou marcar... Deixa eu fechar aqui. Cadê o quadro? Aqui. Ó. Eu vou marcar aqui alguns pontos aqui de interesse. Ó. Vou marcar um ponto no centro da roda, no centro da segunda roda, roda traseira. Aqui também. Aqui também. Vou capturar essa imagem aqui, tá? Veja que nada disso afeta, né? Vou gerar uma nova imagem aqui, com esses pontos. Ó, aí essa imagem agora eu tenho os pontos marcados ali, só para facilitar a visualização. Deixa eu salvar essa imagem aqui. Ok, salvei. Tá. Então, veja, esse foi um processo que eu fiz aqui, tá? Desculpe aqui se eu abrir várias telas, tá? Ficou confuso. Mas o objetivo que eu fiz aqui, tá? O objetivo que eu queria era exatamente essa, uma imagem com a sobreposição dos quadros, com a sobreposição, onde eu tenho a marcação aqui, onde eu tenho né, a visualização dos pontos colineares, tá? Então, tem a marcação dos pontos colineares, tá? E uma última informação que a gente precisa, nesse caso aqui, eu baixei aqui também o manual da motocicleta, tá? No manual da motocicleta aqui, deixa eu ver aqui, está mais adiante. Ok. Não sei se consegue enxergar aí, tá visível aqui. Ó, distância entre eixos do veículo. Isso aqui é uma informação que a gente tem em fichas técnicas aí, de veículos. Nesse caso aqui, é 1,255 milímetros, tá? Então, na verdade,
desculpa, é 1.255 milímetros, que daria 1,255 metros. O software trabalha em metros, tá? Então, aqui, ó, uma última informação que a gente precisa, tá? Seria o entre-eixos do veículo, que é 1,255, isso está em metros. O software trabalha tanto com ponto quanto com metro, tá? Então, não tem problema se digitar ponto, se digitar metro, ele vai trabalhar com a informação, tá? Então, vou abrir aqui, tá? Vou abrir aqui o software, tá? Eu tenho ele aqui. Deixa eu abrir aqui o módulo de razão cruzada. Ó, no módulo de razão cruzada, tá? Eu vou ter esses 4 pontos aqui que eu posso estar ajustando. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Então, esses 4 pontos aqui, eles são os pontos colineares que eu devo estar ajustando. Tem um detalhe, tá? Que eu já notei, tá? É que na versão web, eu estou rodando, essa versão aqui, ela está rodando na minha máquina local. Esse processamento, tá? Esse processamento aqui dos pontos, tá? Ele se dá no servidor. Então, na versão web que está disponível aí para vocês, essa movimentação aqui, ela é um pouco lenta. Às vezes a gente tem que arrastar e esperar aqui até o posicionamento correto do ponto. Então, não dá para fazer esses movimentos bruscos aqui na versão web, como esse que eu estou rodando aqui na minha própria máquina aqui. Eu já notei isso e eu estou vendo essa possibilidade de resolver. Aí tem a ver com a velocidade da internet, a velocidade, o próprio servidor ali também, tá? Ele não é ele não tem todos os recursos. A gente está vendo essa possibilidade aí de melhorar isso aí. Claro, o software ele depende de doações, tá? Ele é gratuito, mas para mantê-lo, a gente vai precisar aí de doações, né? E as doações vão exatamente fazer com que melhore o desempenho, a performance para usar ferramentas, recursos mais avançados aí com imagens, né? Certo? Bom, mas eu já tenho aqui a imagem que a gente acabou de trabalhar, né? Eu já tenho essa imagem. Essa imagem aqui, deixa eu ver onde é que salvou. Eu tenho ela aqui. Eu posso abrir tanto clicando em escolher imagem, aqui assim, como eu posso arrastar essa imagem. Posso arrastar a imagem diretamente para essa área aqui assim, ó, e ela já está no software, tá? Ela já está no software aqui. E aqui eu posso estar, então, marcando aqui a posição dos pontos. Claro, quanto maior o número de quadros, a distância, né, entre o quadro inicial e o quadro final, melhor é a estimativa aqui da velocidade, né? Melhor a estimativa da velocidade. Veja que eles têm, por conta da distorção aqui, possivelmente eles não ficaram exatamente colineares aqui, ó. Possivelmente, tá? Tem uma pequena discrepância aqui no segundo ponto aqui da minha marcação, tá? Mas eles ficaram bem próximos ali de serem colineares. É uma aproximação aceitável, né? Então, com base nisso aqui, eu já tenho aqui a imagem, tá? Veja que aqui embaixo, deixa eu diminuir um pouquinho a minha tela aqui. Aqui embaixo eu já tenho os dados da razão cruzada aqui. Eles já são calculados à medida em que eu posiciono os pontos aqui, ele atualiza ali as tabelinhas, né? Essa tabela aqui, com as coordenadas x, y dos pontos, né? Dos 4 pontos, eu já tenho. E o K, ele vai ser calculado a partir do momento que eu preencho as informações, ele já tem as informações necessárias para calcular o K, que seria a constante da razão cruzada. O que eu preciso fornecer? Né? Essas informações aqui, que a gente anotou.
a taxa de quadros, o frame inicial, o frame final e a distância de referência, que no caso a distância entre eixos, tá? Então, veja, vamos preencher, tá? Então, 1843 é o frame inicial, 1850 o frame final, a taxa de quadro 29,97. 29,97 e a distância entre eixos que é 1,255 metros. Aqui vai estar em metros também, tá? Então, tem que observar isso aí. O que a gente trata de incerteza? O que a gente trata de incerteza? Bom, essa incerteza, tá? Na distância, tá? Ela pode ser determinada de diversas maneiras, né? A gente tem que ter um padrão para fazer isso, né? Normalmente, né, a gente pode fazer diversas medições, né? A gente pode fazer diversas medições. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar. A gente pode estar fazendo diversas medições usando o software aqui de medição de contagem de pixels, né? O ImageJ, ele faz isso, né? Então, veja, essa distância aqui, ó, a distância que eu estou interessado é a distância da roda dianteira para a roda dianteira nos dois quadros, né? E ela tem aqui, ó, 197, 198 pixels. Então, essa incerteza aqui, ela pode ser medida em termos de número de pixels, para frente ou para trás, eu vou ter ali um valor, e isso corresponde a um percentual, né? Eu posso estar fazendo também várias medidas, fazendo 5, 10 medições e tomando esses valores, né? Para cada medição eu vou ter uma distância ali, e eu posso estar fazendo uma média ou pegando a amplitude para fazer esse desvio, né? Certo? Esse percentual, então, vai variar dependendo do problema. Pode ser ali 2, 3, 5%, dependendo da qualidade da imagem. Então, quanto maior a imagem, a gente vai ter um percentual na distância menor, né? A distância no tempo. Essa distância no tempo também, ela pode ser dada também em segundos ou em percentual. No caso do percentual, eu procurei colocar isso no manual, isso está relacionado com a taxa de quadros, né? Então, se eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui, se eu tenho ali 30 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, o inverso disso, tá? É 0,0333. Isso está em segundos, ou 33 milissegundos. Então, se eu tenho uma variação muito grande, uma variação de quadros, né, de taxa de quadros ao longo do vídeo, tá? Eu tenho que considerar um valor grande para essa incerteza, que pode ser, por exemplo, 100% dessa razão ali, 1 sobre a taxa em frames por segundo, né? Agora, se eu tenho uma taxa que ela não varia muito com o tempo, é uma taxa constante, né? Elas, em qualquer trecho do vídeo que eu pegar, eu tenho uma taxa que se repete ali. Essa incerteza ela é pequena, tá? Ela pode ser dada na literatura desde até 10% desse valor, tá? 10%, 20%, 50%, 100%, para uma taxa que varia muito, tá? Então, essa taxa aí, de acordo com informações na literatura, ela pode, pode ser dada em percentual, e ela pode ser um valor bem pequeno, se a gente tem uma taxa frequente, né, uma constante ao longo do vídeo, ou ela pode ser um valor alto, então, vamos dizer que seja 50%, tá? Então, a partir daí, eu já posso, então, fazer esse cálculo aqui, ó. Eu já posso fazer o cálculo dessa velocidade. Veja que o software, né, ele vai me dar aqui todos os parâmetros que eu preciso para o relatório. Eu tenho as coordenadas x, y naquela imagem que eu trabalhei, dos pontos A a D, né? Eu vou ter também a distância percorrida,
né? E ele já calcula a incerteza nessa distância, de acordo com o que eu coloquei aqui. Ele também vai me dar o tempo que ele usou, de acordo com a taxa de quadros e o quadro inicial e final. Eu já tenho aqui o tempo que ele levou para percorrer, com a incerteza também, né? Com a incerteza no tempo. E com base nisso, ele calcula ali a velocidade já em quilômetros por hora e a incerteza dessa velocidade, né? Então, eu já tenho argumentos aqui para fazer um laudo pericial, né, um relatório técnico que vai me dar todas as informações referentes ali ao que eu preciso para fazer essa reconstrução, essa investigação de evento de trânsito, né? Isso tudo vai estar disponível ali à palma da mão. Eu posso fazer um print, né? No momento, tá? A gente não tem o botão de gerar um relatório específico, tá? Isso aí tem que ser, essas informações elas têm que ser copiadas para o teu relatório, tá? E aí o teu relatório, então, pode ter ali os argumentos que forem cabíveis e pode se acrescentar, então, esses resultados aí que o software disponibiliza já como uma forma final ali de cálculo de velocidade, né? Não sei se ficou claro, tá? Essa seria a minha apresentação, né, do software na versão atual, né? E eu fico à disposição para questionamentos, né, para comentários, e fico à disposição, Eh, Fernando. Isaac, pregunta de Álvaro. El programa ofrece un historial de los cálculos que hace para poder presentar en el juicio. Pode repetir desculpe. O programa oferece uma história dos cálculos feitos por ele para exportar e apresentar no laudo? Sim, atualmente, né? Então, além dessa tela, além desse resultado aqui, que é o apresentado aqui, o que dá para colocar também no laudo são as, as equações que estão disponíveis no manual do software, né? Então, para cada módulo, né, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, cálculo da desaceleração. A gente tem aqui na documentação do software todos os parâmetros que foram usados e equações referentes àquele módulo específico, né? Então, isso está documentado ali no manual do Hum, software, ok. certo? Então, quando você usa o software, tem que escrever manualmente no laudo os dados, né? Atualmente, ele não gera um relatório específico de cada módulo Ok, nessa versão, mas eu tenho aqui, por exemplo, todas as equações que foram utilizadas em cada um dos módulos, né? Então, eu posso recorrer, né, a essas informações para compor ali, se for necessário, a parte da argumentação técnica, né, ok. necessária. Otra pregunta, ¿el software que acabas de mostrar, ese módulo, ya está disponible? Já está disponível. Ele está aqui, ó. Ele é esse módulo chamado de cross ratio ou razão cruzada. Ok. Aquí Ele es já está razón disponível. cruzada, es la misma cosa. Isso, mesma Tá, coisa. sim. Mais uma pergunta. Quando você Perfeito. fez a captura do quadro, do frame, Certo. você tentou recorrer à periferia da imagem, tá? Mas eu acho que Uhum. não é importante Não, ter precisão aí. Você pode fazer um retângulo bem pequenino pode. Perfeito. e vai dar certo igual, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Perfeito. Tá. Entonces, É, no importa capturar la imagen não, exactamente en su medida, porque la razón cruzada funciona igual, aunque la imagen exatamente. esté recortada. Exatamente. Então, eu posso Mm, vir aqui, né? Deixa eu exemplificar, né? Eu posso fazer aqui um outro recorte, apenas aqui assim.
Isaac, hago la Perfeito. pregunta, la aclaración, Uhum, para que lo sepan los demás, porque hay programas que exigen que la imagen no sea recortada. Para esta fórmula es lo mismo usar una imagen recortada, no importa uhum. en dónde se recorta, porque la fórmula de la razón cruzada funciona de cualquier manera, ¿cierto? Perfeito. Ela Ok, não precisa se atentar a isso. Pode usar um recorte na região de interesse. ok. Otra pregunta. La incerteza en la distancia recorrida, ¿puedes explicar mejor cómo fue que la calculaste haciendo varias mediciones de segmentos en píxeles en la Isso. imagen? Uhum. Eso, É, eso no se entendió bien. é possível calcular a incerteza, né? Por exemplo, fazendo um número de repetições, vamos dizer 10 repetições. Então, eu posso usar um software que permite essa o ImageJ é um software que permite isso. Eu Mm, posso, por exemplo, usar a ferramenta aqui e eu posso, por exemplo, colocar aqui, eu posso fazer medição em pixel, posso fazer a medição em pixel. Então, por exemplo, aqui tem 199 pixels, essa é a minha medição. Então, eu Pero posso fazer, tú necesitas como dato la medida real contra la que estás comparando una medida en píxeles capturando en la imagen, ¿cierto? sim. Por isso aqui tem a opção de colocar a incerteza em percentual ou diretamente em metro. Mm, Né? Então, se eu for colocar em metro, aí eu teria que converter essa incerteza para uma medição em metros. Então, posso trabalhar tanto com a medição em metro ou percentual. Né? Aí, o mm, percentual, eu posso fazer um número X de medições e, por exemplo, trabalhar com uma média, né? Ou posso trabalhar, por exemplo, com a amplitude, né? A amplitude seria o menor valor e o maior valor. Aí eu faço essa diferença, normalmente eu trabalho com amplitude, né? Porque fica uma informação mais conservadora, né? Então eu vou ter uma incerteza maior, mas eu vou estar sendo mais conservador, né? Então, eu vou trabalhar com a amplitude dos meus valores obtidos, né? O menor valor, o maior valor, diminuo os dois, eu vou ter a amplitude, e essa amplitude eu faço isso, posso fazer isso percentualmente. Eu tenho o valor total, eu diminuo a diferença pelo valor total. mm. Ficou claro? Não Mas, sei. sí, mas tenho ainda alguma dúvida. Se Certo. você faz uma medição num Uhum. ponto mais perto da câmera, a incerteza Certo. não é a mesma que num lugar onde você está fazendo a medição da motocicleta, tá? Não é a Perfeito. mesma Uhum. coisa, porque a distância de um pixel perto da câmera, a distância vai dar outra relação com os metros na cena, né? Então, Perfeito. se você, É. Uhum. o que eu estou tentando aclarar é, você vai incorporar medições feitas na mesma distância da câmera para ter a incerteza nessa distância, Isso. não é? Então, exatamente. Se a motocicleta tivesse mais próxima aqui, eu estaria medindo aqui assim. Ó. Dá para ver aqui essa linha? Hum. Eu estaria medindo mais próximo aqui. Veja que aqui ó, eu já teria um valor de 500 pixels, né? Então, só Mas esses 500 exemplificando. pixels são 2 metros na cena. É, E, eu e onde a vou. motocicleta está agora, os Isso, mesmos 100 pixels são 5 metros, né? exatamente. Mas como ele é percentual, ele vai se Hum, refletir no valor. Né? Ele é uma medida percentual ali. Tem a opção de ah, colocar percentual. Então, aqui, né, se eu tiver uma medida aqui assim, mais próxima, né? Então, percentualmente, né, isso pode representar, por exemplo, um valor
menor do que uma distância maior da motocicleta até a câmera. Ok. E também você pode medir alguma coisa na vertical e a incerteza vai dar certo também. Não precisa ser só medições no plano do chão. Exatamente. O método, tá? A razão cruzada, ela pode ser usada para medição de altura também. No software CRC, ela está adaptada apenas para velocidade Ok, de veículos. ok. Bom, alguém perguntou também a bibliografia. Você mostrou no começo da palestra uns livros. Eu vou Certo. recomendar a Perfeito. você, não agora, mas em outro momento você vai me dar o nome dos livros e eu vou publicar eles quando eu consiga a gravação da palestra, tá? Perfeito. Ah, Ok. ainda não, nós estamos ainda melhorando o manual, tá? Tem outras bibliografias aqui para serem acrescentadas aqui, tá? Mas aqui no final do manual a gente tem as principais bibliografias já utilizadas aí para a construção do software, tá? Existem outras ainda Aí, que estão sendo adaptadas aqui, tá? aí vi o livro do amigo Rodrigo, né? Sim, Sim, perfeito. tá. O mesmo que você mostrou. Exatamente, é. Aham, Tá, legal. Então, Álvaro, uhum. después voy a darte los nombres de los libros que mostró al principio. Perfeito, sim. Bom, não tem mais perguntas aqui, não. Para aí. No. Bueno, excelente. Espera, voy a dejar de compartir. Perfecto, ahí te veo a ti. Uhum. Bueno, yo no tengo más dudas. Sí les digo a los que están aquí presentes que voy a mostrar esta grabación de aquí a mañana, ya la voy a tener. Está aquí presente Daniel, que es quien con el que hemos hecho muchos trabajos, pero es quien representa al Colegio de Ingenieros de Santa Fe, en particular a los que están en Rosario, siempre hay que aclararlo porque no se llevan muy bien, y a quien le he propuesto que te presentes tú con él luego en alguna otra ponencia porque tienes mucha información más para compartir, que a ellos les va a interesar. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Lamentablemente no pudimos promocionarlo demasiado en el grupo nuestro de WhatsApp por cuestiones de tiempo, pero bueno, para una próxima estaremos en contacto. Así que bueno, Sí, desde ya muchas aclaro gracias. que fue error mío, olvidé de pasarles el enlace. Sí, sí, bueno, Pero no importa. va a haber alguna Eh, otra, no sé si hace falta traductor, creo que no, se le entiende bastante bien. no, Uhum. no, todo Sim, bien, todo bien. Así que Excelente. bueno, muchas gracias y será para la próxima. Gracias, Fernando. Bien. Isaac, gracias a ti por compartir tu conocimiento y encima ofrecerlo gratis. Eso no es muy común. eu que agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado aí, Fernando. Bien. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, gracias. Saludo. Suerte, chao, chao.